Fala galera do YouTube, tudo beleza? Hoje nesse vídeo nós vamos tratar de qual o melhor tipo de fundação para a sua casa. Se você tem curiosidade de qual tipo você pode escolher, se liga no vídeo depois da vinheta. Depende. O melhor tipo de fundação depende de três principais fatores que eu considero, que é tipo de estrutura, tipo de solo e carregamento. Mas, indo direto ao ponto, em minhas obras eu sempre tento utilizar o alicerce, a fundação mais barata, mais segura e mais fácil de executar. Porém, temos vários outros fatores que devemos levar em consideração. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê eu considero o alicerce uma das melhores e também já vou deixar bem claro, talvez algum engenheiro ou arquiteto que esteja olhando o canal possa me criticar, mas isso aqui é uma posição bem pessoal minha. Gostaria de deixar claro aqui para vocês que o intuito desse canal é poder passar os assuntos de uma forma aí bem leve, bem didática, digamos assim, descomplicando a engenharia. Então talvez, se você esteja olhando o vídeo, vocês vão perceber que a gente não passa de uma forma tão técnica os assuntos de engenharia. Na engenharia, nós temos vários tipos de fundação. Eu vou falar aqui os mais conhecidos para vocês. Nós temos o alicerce, que literalmente tu abre uma vala e enche de tijolo maciço, ou tu pode fazer com concreto ciclópico também, que é aquela pedra de calçamento misturado com o cimento. Então tu faz o concreto ciclópico numa vala. Tem também a sapata, que é literalmente uma caixa de concreto com ferragem embaixo, que a gente escava no solo, para receber as cargas das nossas estruturas. Temos também a estaca, que é literalmente um pilar dentro do solo. Tem vários tipos de executar essa estaca e muitos comentam o tal de bate-estaca. Não está errado falar bate-estaca, mas o bate-estaca é quando tu pega uma estaca ou esse pilar e apiloa em cima. Por isso que o nome fica aí tão popularizado como bate-estaca. Mas usualmente se perfura o solo. Temos também o tubulão, que é uma fundação muito segura, uma das melhores da engenharia. Porém, não iremos tratar aqui no canal o tubulão, porque normalmente o tubulão é para estruturas grandes, com muitas cargas, que foge um pouco aí dos assuntos do nosso canal. Em cima desses tipos de fundações que eu expliquei agora, a gente tem a forma que elas descarregam as tensões ou as cargas no solo, no chão. Então nós temos as fundações rasas, que são as sapatas e os alicerces, ou seja, eles descarregam as cargas em camadas bem rasas do nosso solo, no máximo em até 2 metros de profundidade. E temos as estacas, que descarregam as nossas cargas em camadas bem profundas, ou seja, a gente perfura bastante o solo aí e descarregam a partir aí de 4 metros as cargas da nossa estrutura. Guardem essa informação que é muito importante. Voltando então aos fatores que nos ajudariam a escolher o tipo de fundação para a nossa casa, o primeiro seria o carregamento. Lembrando que o interesse e os assuntos do nosso canal é normalmente tratar aí de obras pequenas, casas de 2 pisos, sobrados ou casas térreas. Nesse sentido, casas de 2 pisos normalmente aí descarregam até 50 mil quilos. Obviamente que isso varia muito da concepção da estrutura, o afastamento de pilares, tudo. Fica até a dica, vou deixar o cardzinho aqui em cima, que eu já falei sobre afastamento de pilares. E uma casa aí térrea, com laje de cobertura, descarrega aí aproximadamente 10 mil quilos em cada pilareta que ela tem. Óbvio, isso varia bastante, mas isso é bem um norte aí para vocês terem uma noção de grandeza dos carregamentos de uma casa. O segundo fator é o tipo de solo, que está diretamente ligado ao nosso carregamento. O tipo de solo e o carregamento vão influenciar na escolha da nossa fundação e a dimensão da nossa fundação. E esse tipo de solo que eu quero dizer é a resistência que o solo suporta. Cada solo, cada chão que nós temos aí pelo Brasil suporta uma resistência diferente, ou seja, suporta um peso diferente. Obviamente que nós temos o ensaio de solo, que se chama SPT, porém eu não irei me aprofundar muito aqui para explicar para vocês. Normalmente, quanto mais profundo for o nosso solo, mais resistente ele é, até a gente chegar literalmente na rocha, que é a maior resistência que a gente encontra na engenharia. Eu digo normalmente porque aconteceu um caso bem clássico no Brasil, que são os prédios de Santos. Eles fizeram ensaio de solo só em camadas rasas e não imaginaram que o solo abaixo dessas camadas ele tinha uma resistência menor. Ou seja, os prédios eles literalmente inclinaram. Nota então quanto que esse solo literalmente ele afundou, cedeu e inclinou esses prédios.
foi um fenômeno aí muito comentado no Brasil. Hoje, eles literalmente macaquearam os prédios de Santos para pegar e corrigir esse desnível e alinhar eles. Esse fenômeno também acontece na Torre de Pisa, em que a Torre de Pisa inclinou porque o solo não era tão resistente. Obviamente que lá em Pisa, eles deixaram o prédio ou a torre desse jeito, porque eles têm toda a questão aí turística do local. Após explicado tudo isso sobre tipo de solo, carregamento, normalmente casas de até 2 pisos aí, fundações rasas dariam conta dessa situação. Mas lembre-se, pessoal, não saia dimensionando aí fundações sem contratarem um profissional especializado na área para calcular para vocês. Porém, nós temos aqui um problema muito sério e nós devemos levar muito em consideração, que é o aterro. O aterro, para quem não sabe, é quando a gente pega solo de um local, chão, terra, argila, areia e coloca em outro. E esse local que tu coloca normalmente esse novo solo, nós temos que compactar. Normalmente devemos compactar de camadas de 30 em 30 centímetros. Porém, nas construções civis aí de pequeno tamanho, casas, não é isso que é feito. E aterro, pessoal, não tem uma resistência alta. O aterro, com o tempo, ele vai literalmente se sentando. E se nós não tomarmos um cuidado para fazer a fundação no aterro, a nossa casa literalmente vai sentar junto. Isso se chama na engenharia recalque, quando a nossa casa ela afunda. Nesses casos de aterro, ou também em solos que nós temos a nossa primeira camada ali, muitos materiais de decomposição, tijolos, entulhos, a única fundação boa, econômica e segura seria a estaca, porque a gente passa daquelas camadas onde tem aterro e a gente chega literalmente na nossa estaca em um solo mais resistente, um solo mais firme. Ou seja, se o nosso solo começar a sentar, não tem problema, porque literalmente a nossa estaca ela está ancorada em camadas mais profundas que não serão interferidas pelo nosso deslocamento do aterro. E último fator que eu havia comentado no início do vídeo é o tipo de estrutura. Você lembra que eu comentei logo no início ali que eu preferia o alicerce? Porém, o alicerce ele só serve para casas térreas, porque o alicerce é uma das fundações mais antigas que existe aí na engenharia civil. Ou seja, é uma vala que a gente faz seja com tijolo maciço ou seja com concreto ciclópico e a gente descarrega o nosso carregamento da parede em toda a porção dessa vala. E por que casa de 2 pisos não daria? Porque casa de 2 pisos nós temos os pilares e eles descarregam pontualmente uma carga naquele local. E o alicerce não teria capacidade de suporte para distribuir essa tensão pontual nele. Por isso que casas de 2 pisos nós temos que usar sapata ou estaca, porque são fundações isoladas e alicerce não. E por que eu acho o alicerce a melhor fundação aí para casas térreas quando a gente tem uma resistência legal no nosso solo? Porque ele descarrega de forma linear ou de forma distribuída o nosso carregamento nas nossas paredes em todo o nosso solo. Ou seja, se tivermos, por exemplo, o nosso solo numa ponta da nossa casa, ele é recalque, ou estoure um cano e encharque aquela porção do nosso solo e a nossa fundação recalque. Como a gente está trabalhando com uma fundação que descarrega de forma distribuída, ele não seria tanto afetado comparado com uma sapata. Se o nosso solo deslocasse só em uma sapata, a nossa casa iria deslocar toda ela naquele canto, diferente do nosso alicerce. E eu também prefiro o alicerce, porque o alicerce é uma fundação mais barata, mais fácil de ser executada. Porém, isso não quer dizer que o nosso alicerce é a melhor fundação. Ela depende do tipo de concepção de estrutura, do tipo de solo e do tipo de carregamento, como eu já falei no início do vídeo para vocês. Mas aí vocês me questionam, Jefferson, mas então qual é o melhor tipo de fundação? Depende. Como eu já mencionei em todo o vídeo, temos vários fatores que a gente deve levar em consideração, temos também o custo de execução na sua região, então por isso que se faz tão importante a gente contratar um profissional técnico capacitado para fazer esse cálculo para vocês. Eu, particularmente, como já mencionado, prefiro o alicerce, mas isso não quer dizer que a sapata não é uma fundação extremamente segura a ser bem calculado, a estaca também é uma fundação extremamente segura a ser bem calculada. Se você ainda tem alguma dúvida, ou se você sabe executar fundações, ou executa ou pensa de forma diferente do que eu, deixe seu comentário aqui embaixo. É muito bom a gente discutir essas soluções aí, porque é para o nosso crescimento. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e as dicas que eu dei nesse vídeo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!